18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está ligado aí na melhor programação de Manaus. Vamos juntos, hein? Começa agora, hein? Até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro, o ano é 2020. Estamos juntos aqui em Ari Guedes. Hoje, Cid Soares na apresentação comigo. Tudo bem, Cid? Tudo certo. Boas noites, e aí? Mandar aqui um beijão pra Karime Leão, né? Pro Paulo Castro, Serginho Bartolo, pra toda a rapaziada que faz esse... Rodrigo Soares, Luciano Matheus. E as meninas, né? Julinha Gomes, temos também a Nathalie Moraes, Rodineia Araújo. Toda a turma aí, boa noite. Boa noite, a turma que inclusive tá de plantão, né? 24 horas no ar é o jornalismo da Mix, é o jornalismo do 18 horas aqui em 100.7. Então, boa noite também pro Valzê, né, cara? Valzê Freitas, tá sempre com a gente aí. Inclusive fez aniversário, né? Pois é, o pessoal aqui não... alô pra ele. Tá Valeu, Valzê. Vamos lá então, tudo certinho? Vambora então. Então tá combinado, em 6 horas e 2 minutos em Manaus. Dessa quarta-feira estamos mais uma vez aqui com você, começando mais uma edição do programa 18 horas no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Finalmente, hein? Finalmente está definido. Manaus terá 11 candidatos aí já definidos a prefeito de Manaus. Pois é, isso. Olha, hoje foram definidos aí os últimos candidatos e seus respectivos vices, né? O Amazonino Mendes, do Podemos, que lidera todas as pesquisas eleitorais, escolheu o deputado estadual de oposição, Wilker Barreto, que é o presidente estadual do partido, para ser o seu vice. O Wilker é um dos mais destacados políticos do Amazonas hoje. Ele já foi presidente da Câmara Municipal de Manaus, liderou a oposição ao governo Wilson Lima, fez denúncias contundentes contra a roubalheira na saúde e ainda tem muito a contribuir na política amazonense. Sem dúvida alguma, agrega política e eleitoralmente a campanha de Amazoniano rumo à Prefeitura de Manaus. Esse foi o último suspense, né? O último enigma dessa pré-campanha. E Amazoniano terá nesta eleição o apoio do MDB, PSL e Cidadania, o que lhe garante aí o segundo maior tempo de propaganda eleitoral gratuita. Amazoniano terá direito a aproximadamente 18 sessões de 30 segundos diariamente na propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. Olha aí, outro candidato, hein, que definiu hoje, né? O candidato a vice foi o Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, que vai de chapa puro sangue também. Aí, olha, tendo o delegado da Polícia Civil Costa Neto como seu candidato a vice, Menezes terá menos de 2 inserções diárias de 30 segundos na propaganda eleitoral gratuita. Então, os candidatos confirmados e seus respectivos vices que vão disputar a sucessão do prefeito Arthur Neto são Amazonino Mendes, do Podemos, e o Wilker Barreto, também do Podemos, como vice. Ricardo Nicolau, do PSD, e Jorge Lins, do Progressistas, de vice. José Ricardo, do PT, e Marclise Siqueira, do PSTU, como candidata a vice. Alberto Neto, do Republicanos, que vai disputar a eleição tendo o empresário Orsini Júnior, do PMN, como vice. Alfredo Nascimento, do PL, escolheu a deputada Conceição Sampaio, do PSDB, como candidata a vice-prefeita. Teremos ainda, né, como candidato a prefeito, Alfredo Menezes, do Patriota, que disputa a prefeitura com Costa e Silva como vice. Chico Preto, do Democracia Cristã, tem como vice Augusto César. Marcelo Amil, do PCdoB, forma chapa, tendo a professora Dora Brasil como candidata a vice. Romero Reis, do Partido Novo, disputa esse pleito, tendo como vice Eduardo Costa. Davi Almeida, do Avante, fechou com Marcos Rota para ser o seu vice-prefeito. E a candidata a vice de Gilberto Vasconcelos, do PSTU, é Maria Auxiliadora Castro. São esses aí, então, portanto, Cid Soares, os 11 candidatos e ouvintes, né, da 100,7, finalmente definidos aí, os 11 candidatos a prefeito e vice, né? Prefeito também foram muito aguardados aí, das mais variadas correntes políticas que estão disputando o voto, né? O seu voto eleitor. O que todos nós estamos aí com certeza esperando é que o Manauara analise o perfil aí de cada candidato, veja o legado de cada um, a história de cada um e faça a sua escolha de forma consciente. A história pregressa, né, Cid Soares, de cada um. Claro. E lembrar sempre que o voto de cada um de nós define o futuro da nossa cidade para os próximos 4 anos. Os problemas da cidade são gigantescos e não há soluções simples. E não tem salvador da pátria. O voto consciente é a melhor arma do eleitor. Manaus não pode errar nessa eleição.
Nós já temos a experiência recente, né, de que uma aventura pode custar caro. Pode custar o caos na saúde, na segurança, matando a esperança de uma vida melhor para todos. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje, em último dia para a realização das convenções partidárias, a EAS, Consultoria e Estatística, divulgou uma nova pesquisa eleitoral confirmando Amazonino Mendes, do Podemos, em primeiro com 31,6%. Mais que o dobro do segundo colocado, que é Davi Almeida, do Avante, que aparece com 15% das intenções de voto. O terceiro colocado é o petista José Ricardo, com 6,3%. E o quarto, o ex-prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, do PL, com 5,4%, seguido de Alberto Neto, com 5,3%, e o coronel Alfredo Menezes, com 5,1%. Por bem mais abaixo, aparece Ricardo Nicolau, do PSD, com 2,8%, Chico Preto, do Democracia Cristã, com 2,2%, Romero Reis, do Partido Novo, com 0,8%, e Marcelo Amil, do PCdoB, com 0,6%. A pesquisa, realizada entre os dias 10 e 13 de setembro, ouviu 1,2 mil eleitores e está registrada no TRE. Bom, essa pesquisa aí, se as eleições fossem hoje, o segundo turno seria entre Amazonino e Davi Almeida. 18 horas. As escolas da rede estadual de ensino, mais uma vez, decepcionaram, no ranking do IDEB. Olha aí, o Amazonas alcançou 3,5 pontos na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, no ano passado, ficando nas últimas posições do ranking nacional. Exatamente, Carlão. Mais um ano que o ensino médio do Amazonas não alcança a meta no IDEB. Já no ensino fundamental, Manaus figura entre as 10 melhores capitais em educação básica no ranking do MEC. A reportagem é de Odineia Araújo. O ensino médio na rede estadual do Amazonas, por pouco, não ficou com as menores notas no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no ano passado, definidas a cada 2 anos. A nota 3,5 pontos do Amazonas ficou abaixo da média geral obtida em 2017, que foi de 3,8. Com a nota, o Amazonas ocupa o lugar de número 22 no ranking do MEC, ficando acima apenas de Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Bahia, Pará e Amapá, que foram os últimos colocados no ranking com notas 3,4. Para o pedagogo José Cordeiro, isso é reflexo dos diversos currículos adotados pela rede pública estadual para as turmas de ensino médio. Segundo ele, boa parte dos professores tem dificuldades em trabalhar com algumas disciplinas impostas pela SEDUC para completar ponta de carga. Os alunos também apresentam lacunas pertinentes aos conteúdos referentes aos anos anteriores. A solução para minorar tais questões seria melhorar a formação de docentes e trabalhar a lacuna de aprendizagem através de oferta de atividades extras, entender e conhecer os critérios adotados para a elaboração das avaliações em larga escala. Tem escola no Amazonas que tem professor trabalhando 5 componentes só, e existe isso realmente numa educação falida, como é a da nossa realidade. Em todo o país, o ensino médio não atingiu o nível esperado de qualidade desde 2013. Em nota, a SEDUC informou que o ensino médio da rede estadual cresceu e alcançou a média nacional de 3,5 pontos nas avaliações do IDEB, e que isso significa que, em relação a 2017, houve um crescimento de 5,9% no rendimento dos estudantes. Com o resultado, segundo a SEDUC, a rede estadual se posiciona no ranking entre os 12 melhores desempenhos do Brasil. Já na educação básica, Manaus cresceu no ranking geral do MEC e está entre as 10 melhores capitais em educação do país. No índice do IDEB 2019, a rede municipal de ensino obteve nota 5,9 nos anos iniciais e 4,7 nos anos finais. Esses números equivalem a metas previstas para 2021. A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, lembra que as conquistas refletem o compromisso dos educadores da rede pública. Isso mostra o compromisso que professores e trabalhadores em educação, de um modo geral, têm com a educação do estado do Amazonas, que mesmo sem as condições necessárias por parte da Secretaria de Educação e mesmo sofrendo perseguições, eles conseguem fazer com que os alunos atinjam as metas. É preciso melhorar.
O IDEB considera a aprovação de alunos e o desempenho nas provas de matemática e português. Odinei Araújo para o 18 horas. Infelizmente, o Amazonas não consegue evoluir na educação. Nesse setor, o último grande investimento, sem dúvida alguma, foi a criação da Universidade Estadual do Amazonas pelo então governador Amazonino Mendes. Fora isso, nada de significativo foi realizado nos últimos 15 anos. Bom, e quando não se investe corretamente, na educação, problemas sempre surgem, O resultado é o atraso em todos os sentidos. Educação é base, é fundamental. Educação, segurança e saúde é básico em qualquer sociedade. Atraso social, atraso econômico e atraso cultural são aí as consequências. Já passou da hora do Amazonas mudar o rumo. Você está ouvindo 18 horas. Os deputados que querem aqueles 60 dias a mais para a CPI da Saúde trabalhar não acharam uma boa ideia a votação dessa matéria ser feita hoje no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Cid, isso porque o quórum baixou, soou como aí, baixo, o quórum baixo soou como um alerta para o enterro da comissão. Apesar da resistência da base governista, a maior parte dos membros da comissão conseguiu deixar a votação para amanhã. Quer dizer, isso se tiver quórum amanhã, já que na quarta-feira a presença não é o forte dos deputados, ou melhor, na quinta-feira amanhã, não é o forte dos deputados estaduais do Amazonas. Confira mais essa história com a repórter Cíntia Blink. No último dia das convenções partidárias, o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas ficou mais vazio. Ainda assim, tinha quórum para votar o requerimento que pede a prorrogação por mais 60 dias da CPI da Saúde. O problema é que a maioria do plenário, com 14 presentes, tinha uma inclinação para votar contra esse tempo extra para a comissão. E o deputado Serafim Correia, que é membro da CPI, pediu para deixar a votação do requerimento para amanhã. Ontem falei da necessidade dessa matéria ser votada, mas hoje, diante do quadro, diante das circunstâncias, eu retiro meu pedido de votar hoje e faço um apelo a Vossa Excelência que votemos amanhã, porque votar hoje será o que dizer, vamos enterrar a CPI. Isso seria ruim para todos. O seu pedido já é matéria vencida, deputado Serafim, infelizmente, porque agora já está em pauta. A deputada Alessandra Campelo insistiu que a votação seria feita nesta quarta-feira, porque já estava na pauta e era irreversível. Mas o assunto não morreu e, por hora, nem a CPI. O assunto, que para Campelo era matéria vencida, dominou a sessão desta quarta-feira e o deputado Dermilson Chagas foi para a tribuna para apelar para a consciência dos colegas de parlamento. O governo tem a maioria e vamos enterrar uma CPI porque tem que limpar a imagem de um governo que todo mundo está chamando de ladrão. Um governo que está escancaradamente roubando de portas abertas. É isso que nós vamos fazer? Defender bandidagem? Somos covardes? Isso aqui é puxadinho do governo mesmo? Apesar da deputada Alessandra Campelo, da líder do governo, deputada Joana Dark, e do deputado Dr. Gomes, único membro da comissão que não quer a prorrogação do prazo, dizerem que o pedido de prorrogação da CPI deveria ser votado hoje, no fim, com a manifestação do presidente da CPI, deputado delegado Péricles, a votação ficou para amanhã, mas com um alerta da parlamentar que preside a mesa. Agora, na dificuldade de termos quórum, é importante que os membros da CPI saibam que a gente pode ter dificuldade, inclusive de prorrogar ou não prorrogar, inclusive de apreciar essa matéria. Está sendo retirado de pauta a pedido dos autores da matéria. Os deputados Belarmino Lins e Ricardo Nicolau, que disseram para a Mix serem favoráveis à prorrogação, também falaram apoiando a decisão de deixar a votação para esta quinta-feira. Agora, resta contar com a presença dos 24 deputados na sessão de amanhã, para voltar a falar da prorrogação da CPI da Saúde, que hoje, por pouco, não teve seu fim decretado, como dizem os oposicionistas do governo de Wilson Lima. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governador Wilson Lima nomeou o promotor de justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Amazonas no biênio 2020-2022. O Wilson Lima resolveu ignorar a
a mais votada da lista tríplice definida no último dia 3 de setembro pelos promotores e procuradores do Ministério Público do Estado do Amazonas. E optou pelo segundo nome mais votado, que foi aí, o promotor Alberto Rodrigues do Nascimento. Foi na eleição, a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, teve 116 votos. Alberto Nascimento, 92 votos. André Cefaeiro, 87 votos. E Lauro Tavares teve 78 votos. Isso significa que Leda Mara, mesmo tendo sido a mais votada na lista tríplice, acabou sendo preterida na escolha do governador. Leda Mara buscava a reeleição, o que acabou não acontecendo. Economia. Bom, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção entregou ao governo federal um documento que reúne evidências sobre abusos no aumento do preço de materiais de construção durante a pandemia, Carlão. Infelizmente, Cid Soares, é isso mesmo aí. O material levado à Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia traz as causas e consequências para os aumentos e para o desabastecimento. Em muitos estados, e aqui no Amazonas, por exemplo, o tijolo teve uma alta de mais de 200%, simplesmente 200%, como explica a repórter Nathalie Moraes. As reformas e construções já alteraram o orçamento do consumidor manauara. Isso porque os preços dos materiais de construção tiveram uma alta no valor de pelo menos 39%, segundo o Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Manaus. A justificativa é que a logística e a pandemia motivaram o aumento dos produtos. O preço do tijolo em Manaus, por exemplo, ficou até 270% mais caro depois da retomada das atividades comerciais. Só para você ter uma ideia, o milheiro que custava entre R$400 e R$500 está sendo vendido hoje por R$1.500. Segundo o presidente do Sinduscom, Frank do Carmo, o cenário de aumento dos preços e desabastecimento terá uma série de consequências, como o desemprego. A consequência disso vai ser retardamento da entrega de obra, desequilíbrio nos contratos, desemprego e não contratação, porque se você não tem como produzir, você não pode manter o colaborador. O presidente do Sinduscom ressaltou a demora na entrega dos produtos para o Amazonas. No Amazonas, nós temos aqui um sobreproblema, que é a questão da demora, quando você tem o atraso da produção, mais um frete que vai demorar no mínimo 20 dias para chegar aqui, mais a burocracia para a liberação de produto, a gente tem dois custos, Um que é o custo da demora, mais o custo do frete, do tempo de frete, mais o custo do frete maior. E também hoje estamos vivendo um problema que as transportadoras estão demorando muito mais do que o usual por conta do volume de carga que elas estão recebendo. Então, uma pandemia na questão de entrega de produto. No documento entregue ao governo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção fala das incertezas que marcaram o setor da construção civil no início da pandemia. Entre as soluções apresentadas para a redução de preços está a redução da capacidade ociosa, com a reativação dos fornos de empresas de aço e cimento e a limitação da cota de exportação enquanto os fornos não voltarem a operar nos mesmos níveis do mês de março. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Cidades. Muito bem, olha essa situação, hein? O monitor da violência do G1 apontou que o número de assassinato de mulheres cresceram em relação ao ano passado aqui no Brasil. Por outro lado, agressões e estupros tiveram uma queda. E aqui no Amazonas, os crimes relacionados à violência contra a mulher apresentaram uma queda de 12,5% no primeiro semestre do ano. Os detalhes com a repórter Júlia Gomes. No Amazonas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, nos primeiros 6 meses de 2020, 35 mulheres foram mortas de forma violenta no estado, o que representa uma queda de 12,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 40 mulheres foram vítimas de homicídio e feminicídio. Segundo os dados da SSP, de janeiro a junho deste ano, 31 mulheres foram vítimas de homicídio e 4 de feminicídio. Já em 2019, foram 33 por homicídio e 7 por feminicídio. Durante todo o ano passado,
estado, 79 mulheres foram vítimas desses crimes no estado. Outra queda foi no número de estupro, incluindo o estupro de vulnerável. No primeiro semestre do ano, foram contabilizados 264, contra 361 em 2019. Cenário contrário ao do país, que, segundo o monitor da violência, levantamento feito pelo portal G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, apontou um crescimento de 2% nos homicídios de mulheres e uma leve alta de 1% nos feminicídios no Brasil, enquanto que os registros oficiais de lesões corporais, estupros e estupros de vulneráveis tiveram queda. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Também 6 horas e 21 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na Sintonia 7. Falando em Sintonia, Cid, mandar um alô aí pro pessoal do Mano, né? Do aplicativo Lógico. Mano. Estão Boa sempre noite pra sintonizando aí. Boa noite, rapaziada do aplicativo Mano. Tudo certo. Seja a primeira, vamos abrindo a playlist do 18 horas de hoje aí. Tá com saudade de ouvir uma musiquinha, né, meu? Aclamada dupla aí, Twin on Pilots, disponibilizou em abril uma música inédita que é a faixa Level of Concern. Pois é, essa banda formada por Tyler Joseph e Josh Dunn gravou um clipe onde mostra que cada um dos integrantes está respeitando a quarentena em família, inclusive distanciados. Vamos de música então com 21 Pilots, Level of Concern. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? 6 horas e 25 minutos. Muito boa noite pra você em 100,7. Conferimos assim a primeira, né, da playlist de hoje. Aí, 21 Pilots, Level of Concern. Mais uma que você conferiu aí em 100,7 no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos conferir, né? Vamos saber aí a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira. Será? Se vai chover? Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Nós temos direito, né, Carlão? Teremos aí pancadas de chuva no decorrer dessa noite. Temperatura girando entre 25 graus e 34 graus na máxima. A umidade relativa do ar gira em torno de 35% e 85%. 6 horas e 26 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, depois de inúmeras informações que circularam nas redes sociais sobre um novo aumento no número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui em Manaus, a chefa da enfermaria do Hospital Delfim Aziz confirmou que chegou a segunda onda de Covid-19 em Manaus, logo após uma reunião realizada na manhã de hoje na Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. A chefe de enfermaria do Hospital Delfim Aziz, Nelma Bandeira, informou nesta quarta-feira que a segunda onda para o novo coronavírus já chegou em Manaus. Eu acabei de sair de uma reunião agora e a FVS já considera o início de uma segunda onda. Então vamos redobrar as precauções. No áudio, Nelma também destaca que o Estado vai rever o uso do Hospital Delfim Aziz, que nesses últimos meses foi o hospital de referência no tratamento para a Covid-19. Nos últimos dias, o governo do Amazonas vinha anunciando que o hospital voltaria a atender os casos de não Covid. Aquele anúncio que o governo está fazendo, que o Delfim ia voltar a atender todas as especialidades, ia voltar à cirurgia, mudou tudo. Vamos, inclusive, aumentar mais leito de UTI para receber Covid. As UTIs dos hospitais particulares estão cheias. O check-up abriu a terceira UTI Covid hoje. Por meio de nota, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado informou que os indicadores monitorados pela FVS apontam uma desaceleração na queda da média móvel de casos e um movimento de alta na média móvel de internações pela doença. Porém, no momento, não é possível afirmar que o Amazonas vive uma segunda onda de Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, o fato é que os números de infectados pelo coronavírus voltaram a crescer exponencialmente. Felizmente não temos aí a mortalidade que registramos nos meses de abril e maio, mas as internações nos hospitais privados aumentaram quase 100%. Nos hospitais públicos o aumento vem num ritmo menor.
mas não deixa de ser preocupante, né, Carlão? Sem dúvida, Cid Soares, e como a gente sempre diz e rediz e fala constantemente aqui no 18 Horas, a população, né, de uma maneira em geral, simplesmente, né, decretou aí o fim, por conta própria. Cara, decretou o isolamento, o fim do isolamento, e a cidade vive dias normais como antes da pandemia. Tá tudo normal, tudo tranquilo. O comércio está aberto 100% e a exceção fica por alguns órgãos da Prefeitura e do Tribunal de Justiça que continuam com um trabalho em sistema de home office, né? São eles. O resto, tudo está funcionando normalmente, como se nada realmente estivesse acontecendo. É verdade. E o distanciamento social é uma coisa do passado. Temos aí, olha, festas com aglomeração de pessoas que se recusam a usar máscara, que quando usam ainda é no queixo aqui. Eu não sei que loucura é essa, rapaz. Máscara de proteção para usar cobrindo o nariz e boca. E isso é um ambiente perfeito aí para o novo coronavírus, né? Infelizmente, volta a se instalar e nós teremos realmente essa segunda onda, e agora talvez até com mais força ainda. E as autoridades, né, de saúde devem ser mais transparentes aí com os números e se realmente está ocorrendo essa explosão de casos. Medidas restritivas devem voltar a ser implantadas urgentemente, porque realmente é problema. Os amazonenses não merecem passar aí por um novo pico de infecção e ainda tem aquele caos na saúde pública. Algo deve ser feito com certeza urgentemente. Olha, ainda sobre a pandemia, a Covid-19 já infectou quase 2.000 trabalhadores da educação após o retorno das aulas presenciais. Isso aí todo mundo tem acompanhado. A categoria marcou nova audiência pública na Assembleia Legislativa. Agora, uma diferença. É na Comissão dos Direitos Humanos da Casa para falar sobre a explosão de casos de Covid entre os professores. E a nova reunião está marcada para 24 de setembro. A audiência anterior na Comissão de Educação, presidida pela deputada governista Terezinha Ruiz, foi considerada ineficaz. Vamos saber mais informações na reportagem de Odineia Araújo. Mais de 6.000 trabalhadores da educação já foram testados para a Covid-19 pelo governo do estado após o retorno das aulas presenciais na rede estadual. O resultado é que 1.976 trabalhadores que estão indo às escolas foram infectados pelo coronavírus. Os números que constam no balanço divulgado pelo governo segunda-feira são referentes a testes realizados entre os dias 18 de agosto e 11 de setembro. A testagem na categoria só começou 8 dias após o retorno das aulas presenciais. Mesmo assim, a Secretaria de Educação afirma que a transmissão do vírus não está ocorrendo no ambiente escolar, mas sim no ambiente comunitário. A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, contesta essa informação. As autoridades não assumem que depois do dia 10 de agosto, com o retorno presencial das aulas, esse número cresceu bastante. É preciso que se olhe com muita cautela, é preciso que se assuma as responsabilidades, porque não basta olhar o número de mortos, mas tem que olhar o número de pessoas infectadas e o número de pessoas que hoje estão nas UTIs e que podem vir a óbito. E é preciso também ter muita verdade naquilo que se está publicando em relação à Covid-19. Por causa da explosão de casos de Covid entre professores, o Asprom Sindical, que representa professores e pedagogos de Manaus, realizou hoje novamente manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas e marcou uma nova audiência pública para que seja debatido o aumento de casos de Covid-19 com as aulas presenciais do ensino médio. Nós lamentamos a postura autoritária do secretário e uma postura que também vem punir os professores pelos seus direitos, pela luta dos seus direitos e o direito principal, que é o direito à vida. Nossa luta é pela vida. A nova audiência pública foi marcada na Comissão de Direitos Humanos e será no dia 29 de setembro. Em nota, o Asprom Sindical informou que na audiência pública anterior, realizada pela Comissão de Educação da Casa, presidida pela deputada governista Terezinha Ruiz, não houve sequer recomendação para o governo suspender as aulas presenciais, mesmo com o aumento assustador dos casos de contaminação entre professores nas últimas semanas. Até ontem, a Covid-19 já havia matado mais de 3.900 pessoas no estado e infectado mais de 128 mil. No dia 10 de agosto, 4.520 professores voltaram a 123 escolas do ensino médio da rede estadual.
Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O município de Barcelos, distante 399 quilômetros aqui de Manaus, retomou as aulas presenciais para cerca de 1.300 estudantes da rede municipal de ensino. O retorno gradual das aulas na cidade, que estavam suspensas desde março, teve início no dia 2 de setembro, com a flexibilização das medidas de prevenção da Covid-19. O Amazonas foi o primeiro estado do país a reabrir as escolas, mas até então a medida só havia sido adotada na rede privada e estadual de ensino de Manaus. Barcelos é a primeira cidade do interior a retomar as aulas presenciais. A cidade contabiliza, até o último dia 15, mais de 2.500 casos de Covid-19 e 25 mortes. Em todo o Amazonas, são mais de 128 mil casos e mais de 3.800 mortes causadas por essa doença. 18 horas. Bom, e a pandemia vem deixando muita gente com os ânimos bem exaltados. Até os conflitos entre vizinhos aumentaram em 25% em todo o país, segundo o Sindicato Nacional do Mercado Imobiliário. Vamos ver agora, o porquê do crescimento dessas brigas na reportagem de Nathalie Moraes. Nas redes sociais, os conflitos entre vizinhos cada vez mais têm virado memes e motivo de piadas. Mas nem todos levam com bom humor a situação, não. Dona Angelina, por exemplo, não aguenta mais as interferências sonoras do seu vizinho. Me parece que ele nunca morou em apartamento. Ele mudou para cá agora e morava em casa. Então, tem que haver um controle do que fazer para não perturbar o outro. Cida está cumprindo aviso prévio. Síndica profissional, ela resolveu deixar o condomínio onde trabalha há 2 anos, pois, segundo ela, com a pandemia e com o peso do isolamento social, ela virou administradora de conflitos entre moradores. Nós vimos melhor para a empresa o desligamento do que insistirmos numa sequência de risco. O relato da Cida revela que moradores dos condomínios vivem dias de turbulência, já que com os conflitos aumenta a distância entre eles. Os exemplos são vários e se refletem em números. Desde o início da quarentena, a quantidade de reclamações de perturbação entre vizinhos aumentou em 25% em todo o país, segundo a presidente nacional do Sindicato das Empresas de Mercado Imobiliário, Cássia Ximenes. Os espaços comuns dos condomínios, como as áreas de lazer, as salas de ginástica, estão muitas vezes com formas restritas de uso, ou às vezes até impedidas do uso. Isso acaba trazendo mais e mais estresse para o usuário, do morador. Então, ele acaba jogando todo esse estresse dentro do que está mais próximo. Aqueles que não respeitarem as regras da boa convivência estão sujeitos, sim, a punições administrativas definidas por cada condomínio. Mas nos casos que o diálogo não funciona, as denúncias também podem ser feitas pelo 190. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h37 em Manaus, hein? Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Música nova, inclusive, na programação. Mary Disney, música interpretada por uma cantora até então desconhecida, chamada Cellen Lizzy, que tem sido uma das mais, usadas, uma das mais, utilizadas, Não, é utilizada para fazer aquelas coisas do TikTok, né? Aí tá no TikTok, amigo, e já estreou aqui também na Mix, tá tocando em 100,7, olha, com uma batida pop bem cativante, letras que criticam, relacionamentos românticos da Disney. O tema é perfeito para se vestir com seu personagem favorito dos estúdios Disney e mostrar o outro lado da história. E vamos de música aí com Cellen Lizzy, Mad Disney. Você está ouvindo 18 horas. Tá certo então, 6h40 e você no melhor mix do Brasil e até às 7 da noite, Cid, você confere mais uma edição do programa 18 horas e a segunda da playlist Cellen Lizzy, Mary Disney, pra você em 100,7. Mix. Agora nós vamos conferir, saber a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Previsão do tempo para Manaus, hoje com Cid Soares.
Previsão do tempo. Olha, de acordo aí com o Clima Tempo, amanhã vai ser parecido com hoje, né? Olha, sol e aumento de nuvens. Nem tem sol, na verdade, né? Tá tudo encoberto de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. E aí a temperatura girando entre 24 e 34 graus. Umidade relativa do ar, 42% de mínima e 82% lá em cima. Vamos respirar um pouco mais de água, amém. 6h41. Boa noite. Mix. Olha aí, hein? A prestação de contas é sempre um momento tenso para os gestores, mas agora eles têm mais uma etapa para temer, hein? Uma resolução do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que é novíssima, diz que o relator pode afastar os gestores responsáveis pelas contas que sejam suspeitos de atrapalhar o trabalho do tribunal na hora de fiscalizar se o dinheiro público foi bem empregado. Em detalhe, hein? O afastamento pode ser de até 180 dias. Você confere melhor essa história na reportagem de Cíntia Blink. Agora, os gestores têm mais um motivo para ficarem atentos na prestação de contas. Acontece que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas pode afastar por 180 dias, ou seja, praticamente 6 meses, os gestores que apresentarem indícios suficientes de que, continuando no cargo, possam retardar ou dificultar as auditorias do tribunal. Ou também se o relator entender que eles podem causar novos danos ao erário público ou inviabilizar a devolução do dinheiro caso o julgamento o obrigue a ressarcir algum valor. Apesar da novidade apertar o cinto para os que administram dinheiro público, parece que o governador Wilson Lima não tem muito o que temer. De acordo com o conselheiro Érico Desterro, a novidade pode atingir secretários do governo do Amazonas, mas não os chefes do Poder Executivo, como o governador e os prefeitos. Dificilmente isso vai acontecer no caso de um chefe do Poder Executivo estadual ou mesmo municipal, tendo em vista que eles são chefes da administração como um todo, não é? Então é uma atitude drástica, seria uma atitude drástica e dificilmente ela ocorreria. Isso se volta mais para gestores setoriais, como secretários de Estado, secretários municipais, presidentes de comissão de licitação, enfim. No curso de uma investigação que comprovadamente tenha havido qualquer espécie de obstaculização por parte dessa autoridade que o tribunal pretende afastar. A resolução foi publicada no Diário Oficial do TCE Amazonas no último dia 14 de setembro e também prevê que o prazo de afastamento será revisto pelo relator no mínimo a cada 3 meses, ou sempre que alteradas as circunstâncias que levaram à determinação do afastamento, por indicação da Secretaria-Geral de Controle Externo ou requerimento da parte interessada ou do Ministério Público junto ao tribunal, cabendo ao Pleno, formado pelos conselheiros e auditores, decidir pelo fim ou manutenção do afastamento. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje nós voltamos a falar aí sobre o desmatamento na Amazônia, pois a Coalizão Brasil apresentou ao governo federal um pacote de medidas para a queda rápida do desmatamento no país, especialmente na área da Amazônia Legal. Pois é, no estado do Amazonas é grave a situação do desmatamento e também das queimadas, claro, né? Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, essas ações preventivas de combate programadas para o início do ano foram comprometidas devido à pandemia da Covid-19, que agravou ainda mais a situação. Temos os detalhes aí com a repórter Júlia Gomes. A Coalizão Brasil, Florestas e Agricultura, movimento que reúne mais de 200 representantes do agronegócio, terceiro setor e academia, apresentou ao governo federal 6 medidas que podem reduzir de forma imediata e permanente o desmatamento, especialmente na Amazônia Legal. O documento com as ações foi enviado ao presidente Jair Bolsonaro. Entre as ações para a queda rápida do desmatamento está a retomada e a intensificação da fiscalização, suspensão dos registros do cadastro ambiental rural e de todos os processos de regularização fundiária de imóveis com desmatamento após julho de 2008, destinação de 10 milhões de hectares à proteção e uso sustentável, concessão de financiamentos sobre critérios socioambientais, além da total transparência e eficiência às autorizações da supressão da vegetação. O documento foi encaminhado ainda ao vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, e também aos ministros da Agricultura e
Meio Ambiente, além de outras autoridades. No Amazonas, é grave a situação do desmatamento e também das queimadas. Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, as ações preventivas de combate programadas para o início do ano foram comprometidas devido à pandemia de Covid-19, o que agravou ainda mais a situação, principalmente no sul do estado, onde concentra 80% dos focos de calor. Mesmo com as ações que nós estamos fazendo, que começou em maio até agora, e com os investimentos e com o pessoal em campo, houve um aumento, tanto no desmatamento quanto nas queimadas esse ano. A gente teve 3 meses, de julho, agosto e setembro, com recordes na medição desses focos de calor, e muito isso porque todo o trabalho programado para prevenção que aconteceria de janeiro até maio foi prejudicado por causa da pandemia do coronavírus, e agora a gente está tomando ação mais forte de combate efetivamente a esses focos de calor. Júlia Gomes para o 18 horas. A gente não pode deixar passar aqui, Carlão, que está rodando um vídeo aí na internet, está sendo distribuído nas redes sociais, né, e diz o seguinte, olha, todo mundo precisa saber, as autoridades precisam saber, o mundo inteiro precisa saber que os chamados brigadistas estão fazendo queimadas, incendiando, ao invés de estar paralisando o fogo. Combatendo o fogo. Mas é o contrário, porque na verdade eles estão colocando fogo em áreas, é uma técnica aquilo, conhecida como fogo contra fogo, muito eficiente. É uma técnica para combater o fogo. Exatamente, e é muito eficiente, com incêndios fora de controle. Eles estão fazendo o certo. Agora, fora do contexto, parece que eles estão atirando fogo na floresta. Tem um áudio no vídeo dizendo que eles são canalhas, estão tocando fogo e tal. Então é um fake muito ridículo, né? E as pessoas têm que tomar cuidado e não divulgar isso. 6h47. Você está ouvindo 18 horas. Olha, você sabia que a carteira de trabalho agora é digital e que com apenas um clique você pode ter o documento na palma da mão? Pois é, eu já até tenho a minha também, né? A carteira de trabalho digital, sensacional. Ela substitui aquela carteira de papel, formato antigo, que já nem é mais necessário para a maioria das contratações, né? Só este ano o documento digital já facilitou a vida de quase 90 milhões de trabalhadores. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Nesse momento de distanciamento social, a tecnologia está sendo uma grande aliada e a cada dia mais serviços digitalizados são ofertados para facilitar as nossas vidas. Você sabia que há um ano a carteira de trabalho passou a ser emitida digital e hoje mais de 17 milhões de brasileiros já acessam o documento com apenas um clique? Francicleudo é um deles e disse que esse acesso é super prático. A vantagem desse aplicativo é a praticidade. Primeiro, a praticidade em coleta de dados, que consiste em todas as informações que nós temos na nossa carteira de trabalho impressa. Segundo o secretário adjunto de Trabalho, Ricardo Moreira, a carteira digital tem facilitado e muito a vida do trabalhador, principalmente agora nesse período de pandemia. Pode fazer recurso no caso de deferimento, ele pode acompanhar o andamento do benefício emergencial para a manutenção do emprego da renda e o abono salarial. A carteira está sendo fundamental para o atendimento do cidadão com conforto e segurança. Outra vantagem da carteira de trabalho digital é que na hora de ser contratado, o trabalhador não precisa mais apresentar o documento de papel. Para ter acesso à ferramenta, é só baixar o aplicativo na loja virtual do seu celular. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, 6h49 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Para você que está aí na sintonia certa. Cid Soares, pessoal do Mano, né? O pessoal do Mano. Um alô aí pra você que está no aplicativo Mano, salve, salve. E em especial também a rapaziada que nos leva de carona no seu carrinho essa hora, né? Voltando pra casa. Galera dos aplicativos, a galera do Uber 99. A todos vocês, aquele abraço. Estamos aí no horário do rush, né? Exatamente. Então você que está aí, dirija com cuidado, vai com calma, fique tranquilo e vai curtindo aí a terceira da playlist de hoje, aqui no 18 horas, que é o cantor francês Petit Biscuit, né? Que está aí de volta com o primeiro single de seu próximo trabalho, a faixa Driving Through the Night. Foi lançado inclusive pelo selo autônomo e independente aí do próprio músico. Essa música é bem legal. A faixa apresenta aí vocais bem caprichados que documentam uma noite de intensa saudade e busca da alma. Vamos de música?
Petit Biscuit com Driving Through the Night. Você está ouvindo 18 horas. Acerta aí, 6 horas e 53 minutos. Essa foi a terceira da playlist. Inclusive, você curtiu um clipe maravilhoso aí pra você que está no aplicativo humano, né? Bacana. O clipe da música aí de Petit Biscuit, Driving Through the Night. Uma música nova, inclusive, na programação. Muito boa, Cid Soares, muito boa. Estamos juntos em 100,7 com você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas, né, que é o nosso estado, e no Brasil. Hoje com o Cid Soares. Pois é, Carlão, mas até esse momento, olha, a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 de hoje. E nesta quarta-feira o Brasil chegou a 133.355 mortes por coronavírus confirmada até 1 da tarde, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O país atingiu 4.392.000 casos confirmados do novo coronavírus. Agora 6 horas e 54 minutos, vamos direto com o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, e hoje mais uma vez surgiram informações nas redes sociais de aumento atípico do número de casos de Covid-19 aqui em Manaus. Novamente, notícias de hospitais particulares lotados. Os números oficiais ainda não identificam o aumento muito grande nos casos e nas mortes. Mas o simples crescimento dos casos deve ser tomado como um indicativo de que todos devem tomar cuidados. A Covid-19 continua sendo uma doença bastante desconhecida da ciência. Pode sequer ser sentida por alguns, mas mortal para outros. Nos últimos dias, é sensível o número de pessoas conhecidas que testaram positivo. No meio da discussão sobre os números, temos repetido que a única saída segura ainda é o uso de máscaras e o distanciamento social. Esses cuidados não podem ser esquecidos em nenhum momento, até que tenhamos uma vacina. Mais do que as autoridades, precisamos que todos tomem consciência da gravidade e cuidem de si e dos seus entes queridos, amigos e parentes. Simples assim. 18 horas. Cid Soares, 6 horas e 55 minutinhos em Manaus. Nós estamos finalizando, mas ainda temos a saideira, Cid Soares. Mais alguma informação? Ok. Acaba de chegar aqui, olha, Rodrigo Maia testa positivo para a Covid-19. Olha aí. É que o presidente da Câmara participou aí da posse do Luiz Fux, do STF, na última quinta-feira. O ministro também está contaminado. Bom, e com esse diagnóstico, né, de Maia, agora todos os chefes de poderes já pegaram a doença. Jair Bolsonaro e Davi Alcolumbre se recuperaram. Fux está em tratamento. Então, Cid Soares, nós vamos reforçar aí, nós estamos observando aí essa famosa segunda onda que nós estávamos já prevendo que ela viesse, mas torcendo para que ela não... Pois é, a gente vê a tolice, né, que é fazer uma rave, por exemplo, para 4.000 pessoas no flutuante. Isso é uma tolice, é de uma estupidez enorme. As pessoas têm que tomar consciência de que isso é um vírus mortal. Aliás, a gente fica pensando aqui, usam máscaras... No queixo. Né, no queixo. É um negócio meio louco. Realmente. Né? Tem que tomar consciência, meu amigo, porque senão esse negócio não é nem o problema, Carlão, da pessoa se contaminar, mas é levar isso pra dentro de casa. Levar pra casa, levar pros pais, pra família. Então é aquela história, é o distanciamento social, Cid Soares, é o uso de máscara, é a higienização das mãos constantemente, não levar a mão à boca, os olhos, tomar cuidado, evitar aglomerações ao máximo. Nós temos que dar esse tempo para evitar que realmente essa segunda onda torne-se um fato, torne-se uma realidade, se já não é. Ok? Tomara que não seja ainda, mas as autoridades já estão dizendo que sim, estamos vivendo uma segunda onda. Então, todo cuidado é pouco, pessoal, e vamos continuar aí, né, mantendo a nossa consciência e mantendo o procedimento padrão contra a pandemia, contra o Covid-19, Cid Soares. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, continue bem, continue em 100,7. Você está no melhor Mix do Brasil. E amanhã, quinta-feira, a partir das 6 horas da tarde, estaremos de volta com você para mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.